Estamos de volta, aqui no estúdio hoje conversando com o Dr. Carlos Roberto de Carvalho, médico pneumologista, professor titular da disciplina de pneumologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e chefe da UTI respiratória do HC da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, voltando, doutor Carlos, muito legal essa dica que tem gente que, em função de genética, consegue parar pela tal força de vontade. Eu sou um exemplo disso. Eu fumava, infelizmente, no passado, engravidei, peguei maço de cigarro, cinzeiro, inclusive, porque eu tinha cinzeiro de bolsa, isqueiro, joguei fora e nunca mais fumei. Entretanto, eu tenho amigos que querem parar de fumar e não conseguem. Para essas pessoas que têm uma dependência química, como parar de fumar, doutor? Bom, esse é um processo bastante complexo e que a medicina vem estudando bastante e avançou muito nesses últimos anos. Tá. Eu digo que tem um certo tripé para você parar de fumar. Desse tripé, o pé maior é a vontade da pessoa. A pessoa tem que estar decidida que ela quer mesmo parar de fumar. Então, a equipe médica, a equipe que vai assisti-la, vai ajudá-la a desenvolver essa vontade que ela realmente percebeu, realizou que ela tem que parar de fumar. Então, ela decidiu, ela vai precisar de um apoio. Esse apoio eu posso fazer através de dois tipos de medicamento. Um substituto de nicotina, que ela pode receber doses pequenas através de adesivos que coloca-se na pele ou através de chicletes que ela masca e que ela vai absorver uma quantidade pequena de nicotina, que isso vai fazer com que a abstinência, a sensação de mal-estar que a dependência química dela tem, seja menor. Então, esse é um apoio que eu posso dar. O outro apoio é usar medicamentos que têm uma ação no sistema nervoso central que vão fazer com que ela tenha menos vontade de fumar. Então, o pé grande, que é a vontade da pessoa, a decisão da pessoa, associada a um substituto de nicotina e a medicamentos que possam fazer com que ela tenha menos vontade de fumar, vão compor um ambiente propício para ela cessar o tabagismo. Do ponto de vista comportamental, ela pode também se ajudar. Então, nós orientamos, por exemplo, que a pessoa quebre determinados hábitos. Hoje é muito comum o indivíduo trabalhar em casa, no seu home office, no seu computador. E para algumas profissões é comum, ele vai sentar no computador para escrever um texto, para ler alguma coisa, senta e acende o cigarrinho. Então, esse tipo de hábito ele tem que quebrar. Ele vai ter que levar o notebook para o sol, para um outro lugar, onde não tem o cinzeiro, onde ele não vai acender o cigarro. Outro, acaba de almoçar, acaba de jantar, toma um café, acende um cigarro. Ele vai ter que quebrar isso, ele vai ter que parar de tomar o café no final da refeição para não estar linkado nessa vontade, nesse hábito de fumar. Tá. Acordo de manhã, antes de escovar os dentes, eu acendo um cigarro e depois eu escovo os dentes. Não, ele precisa quebrar essas coisas que estão associadas. Eu abro o meu jornal e eu acendo um cigarro. Não vai abrir mais o jornal. Então, você tem que quebrar essas coisas que estão associadas a acender o cigarro. Outra coisa que pode fazer, eu levanto cedo, vou ler o jornal, acendo o cigarro. Então, eu vou levantar cedo, eu vou andar na esteira, eu vou andar na rua. Vou fazer uma atividade física. Às vezes, essa atividade física libera endorfinas e o indivíduo tem menos vontade de fumar. Então, eu vou tentar substituir o prazer que o cigarro me traz por outros prazeres que as endorfinas trazem, como, por exemplo, atividade física. Muito legal, viu? E agora, assim, há uma dúvida muito frequente por parte da população
Quanto tempo, em média, quando essas medicações fazem efeito para eu conseguir perceber que eu vou ter sucesso, eu vou conseguir parar de fumar? Normalmente, esses tratamentos, dificilmente eles se resolvem em um mês, normalmente chega em 3 meses, eventualmente vai precisar de alguns meses adicionais. Tá. Tudo depende, primeiro, da carga tabágica e quanto vinha o doente fumando. Se o doente chega fumando 3 maços de cigarro por dia, é muito difícil achar que colocando um adesivo e tomando um comprimidinho, ele vai parar de fumar na semana seguinte. Então, é importante, se ele está decidido, eu sempre discuto com os meus pacientes, que eles coloquem na velocidade deles alguns prazos. Bom, se eu fumo 60 cigarros por dia hoje, a partir do dia 1º do mês que vem, eu vou fumar 40. A partir do dia 15 do mês que vem, eu vou fumar 30. E eu vou me dando prazos e vou ajustando isso para chegar ali nos 20, 15 cigarros por dia. Aí eu posso utilizar com mais segurança essas outras armas que eu tenho para parar de fumar, porque eu já demonstrei a minha força de vontade, eu já sofri para sair de 60 para 20 para 15, agora os remédios vão me ajudar a ir de 20 para 0. E é sempre tempo de parar de fumar? Eu posso reverter lesões, malefícios, mesmo que eu fumei a vida inteira, eu tenho 60 anos e paro de fumar? Essa pergunta é muito importante. Alguns estudos super interessantes que demonstram o seguinte: o pulmão é um órgão que, quando você é bebê, você nasce com o pulmão pequenininho dentro do seu tórax, dentro do seu peito, você cresce até por volta dos 20 anos de idade, então o seu pulmão cresce junto e ele sofre algum desenvolvimento e amadurecimento até por volta dos 25, 30, 35 anos, depende de cada um. Existem estudos que mostrando que, independente da época que a pessoa começou a fumar, se ele para de fumar até os 35 anos de idade, depois de cerca de 5 a 10 anos, o pulmão pode ainda sofrer uma recuperação e ele voltar a ser próximo do normal. Tá. Se ele para de fumar depois dos 40, 35, 40, 45 anos de idade, essa variação é individual, de novo vem a genética aí para dar substrato para isso, alguma lesão ele vai carregar. Mas quanto mais cedo ele parar, menos lesão ele carrega. Se ele parar com 50, é melhor do que parar com 55. Mas é pior do que se ele parasse aos 45. Mas é muito fundamental parar. Não tem remédio que seja tão efetivo contra o tabagismo quanto parar de fumar. Depois eu vou ficar tratando as consequências do tabaco. Eu vou usar remédios anti-inflamatórios, vou usar remédios broncodilatadores, remédio para diluir, para diminuir o catarro, a secreção. Mas ele vai conviver com isso a partir de uma certa idade até o fim da vida. Melhor não precisar, e ele vai ter uma qualidade de vida ruim. Pior, né? O principal é isso, é uma qualidade de vida ruim e que ele vai pagar essa conta depois dos 55, 60, 65 anos de idade. Aí não dá mais para voltar para trás. Ok. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu tenho uma última pergunta, por favor, para o senhor responder rapidinho. Tem gente que fala assim, eu vou parar de fumar e vou adotar o tal do cigarro eletrônico. É uma alternativa ou não? Veja, o cigarro eletrônico, a concepção original dele até foi interessante. Ele vem com sachês, com concentrações, ou com tubinhos, com concentrações regressivas de nicotina. Então eu começaria fumando com uma concentração maior, vou trocando aquele tubinho, aquele sachê por uma concentração menor, e aí eu iria parando de fumar usando o cigarro eletrônico. Para isso que ele foi concebido. Depois, as fábricas de cigarro eletrônico foram adquiridas pelas empresas de tabaco e hoje eles são uma outra forma da pessoa fumar tabaco.
se coloca substâncias que dão sabor, substâncias que dão diferentes odores e para fidelizar a pessoa naquele hábito. Entre o cigarro comum, o tabaco comum e o eletrônico, o que a empresa vende ou ela passa é que eu estou minimizando o risco. Fumar é um direito de cada um, como beber, como fazer qualquer coisa, como fazer esporte. É um livre-arbítrio, a pessoa decide que vai fumar. Então, as empresas que vendem tabaco dizem, olha, se você conscientemente decidiu que vai fumar, no futuro elas não vão mais querer produzir o tabaco, o cigarro comum, elas vão querer produzir o cigarro eletrônico. Então, olha, fume o cigarro eletrônico que ele é menos ruim do que o cigarro comum, mas ele tem nicotina do mesmo jeito e ele gera problemas do mesmo jeito, como os estudos mais recentes têm demonstrado. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação, viu, doutor Carlos de Carvalho? Agora, muitos assuntos ainda para um próximo programa. Por exemplo, como a questão do fumante passivo, né? Que a gente vai deixar para um próximo, tá bom? Fica convidado já. Muito obrigada, viu, por sua participação. Obrigada a você também que assistiu o nosso programa. E se você quiser rever este ou qualquer outro dos nossos programas, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou no canal da nossa mídia social. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo. Super obrigada.